Quantas vezes você já se perguntou se a sua vida tem mesmo um sentido? Quantas vezes olhou para trás, lembrando das dores, das perdas, das escolhas que deram errado e pensou: será que tudo isso foi em vão? Será que existe mesmo um propósito em meio a tantas quedas? A verdade, meu irmão e minha irmã, é que nada acontece por acaso. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E cada lágrima, cada vitória, cada espera, cada recomeço, tudo faz parte de um caminho traçado pelo próprio Criador para conduzir você à plenitude. O Papa Leão XIV, em suas palavras recentes, lembrou à Igreja que o tempo de Deus é um mistério que não se mede com relógios, mas com amor. Ele nos recordou que muitas vezes o ser humano chama de coincidência aquilo que, na verdade, é providência divina. Nada escapa do olhar de Deus. Até os detalhes mais pequenos, até os encontros inesperados, até os atrasos e desencontros escondem dentro de si um sentido que só o Senhor conhece. Mas quantas vezes, diante da dor, nós não conseguimos enxergar isso? Quando a doença chega, quando a traição fere, quando a solidão pesa, quando o desemprego bate à porta, quando as portas parecem fechar, é natural perguntar: onde está Deus? Por que isso comigo? Mas é justamente aí que a fé nos pede um salto maior. Não se trata de entender tudo agora, mas de confiar que aquele que conduz o universo também está conduzindo a sua vida. Pense em Maria. Quando o anjo lhe anunciou que seria mãe do Salvador, ela não tinha todas as respostas. Ela não sabia como José reagiria, não sabia como criaria o Filho de Deus, não imaginava as dores do Calvário, mas disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E foi nesse abandono que o plano perfeito de Deus começou a se revelar. O mesmo acontece com você. Mesmo sem entender tudo agora, se você confiar, Deus mostrará que nada é por acaso. Talvez este vídeo seja exatamente a resposta que você pedia em silêncio. Talvez você tenha entrado aqui sem esperar nada, mas é assim que Deus age, no inesperado, no discreto, no simples. Hoje, Ele quer te dizer: filho, filha, nada do que você viveu foi em vão. Eu tenho um plano. Confia em mim. Por isso, quero que você faça agora um gesto de fé. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio no teu plano. Essa frase será sua oração pública, seu testemunho de confiança, sua entrega diante do céu. E cada pessoa que escrever estará dando um passo para viver não na ansiedade, mas na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Prepare o coração, porque nas próximas reflexões vamos mergulhar juntos nesse mistério do amor divino que transforma até as maiores dores em caminhos de ressurreição. E você vai perceber que não há acaso, há providência, não há coincidência, há cuidado de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando falamos que Deus tem um plano perfeito, não é poesia, não é consolo barato, não é frase feita, é promessa gravada na própria palavra de Deus. O salmista já dizia: teus olhos viram o meu embrião, todos os meus dias estavam escritos no teu livro antes de um só deles existir. Salmo 139:16. Isso significa que antes mesmo que você respirasse pela primeira vez, antes de seus pais sonharem com a sua chegada, antes de qualquer palavra ou gesto seu, Deus já conhecia cada detalhe da sua história. Nada escapa ao Senhor. O que para você parece acaso, para Ele é providência. O que você chama de imprevisto, Ele chama de parte do caminho. O que você julga ser atraso, Ele vê como preparação. Papa Leão XIV, em uma de suas reflexões, lembrou que Deus não é um relojoeiro distante, que arma o mecanismo e depois abandona a engrenagem. Ele é Pai que sustenta, acompanha, corrige e conduz. Essa é a chave. Você não é uma peça perdida em um mundo caótico. Você é filho amado de um Pai que cuida de cada passo seu. Mas por que então tantas vezes não conseguimos perceber esse cuidado? Porque olhamos a vida apenas pelo agora. Vemos a dor imediata,
a perda de hoje, a frustração desta semana. E esquecemos que a obra de Deus é maior, mais ampla, que ultrapassa os limites do nosso tempo. Somos como alguém que olha uma tapeçaria pelo avesso, só vê nós e fios emaranhados. Mas do lado de Deus, o desenho é perfeito. Lembre-se da história de José, filho de Jacó, vendido pelos próprios irmãos, lançado na prisão, injustiçado tantas vezes, parecia ter uma vida marcada pelo azar. Mas no fim, tornou-se governador do Egito e salvou justamente aqueles irmãos que o traíram. O que parecia tragédia era providência. O que parecia abandono era cuidado. Assim também acontece conosco. Muitas das dores que hoje não entendemos são, na verdade, sementes de algo maior que Deus está preparando. Papa Leão XIV disse recentemente: a providência de Deus é como um rio subterrâneo, muitas vezes invisível, mas sempre presente, sustentando a vida em silêncio. Que imagem profunda! Você pode não ver, mas o rio está lá. Pode não compreender, mas Deus está agindo. Pode não sentir, mas Ele está conduzindo. E é por isso que hoje você precisa ouvir. Nada do que você viveu foi desperdício. Aquela porta fechada, aquela amizade perdida, aquele projeto que não deu certo, tudo isso Deus pode transformar em caminho novo. O que parecia um fim pode ser o início de algo maior. Porque no plano do Senhor, até as quedas são oportunidades de recomeço. Talvez hoje você esteja exatamente no meio da tempestade, sem entender para onde vai. Mas creia, o mesmo Deus que escreveu seus dias desde o ventre materno, também está escrevendo agora o capítulo que você vive. Confia, Ele não erra, Ele não abandona, Ele não desperdiça. E para selar essa certeza, escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos no teu plano. Essa é sua entrega. Esse é seu ato de confiança. E cada palavra escrita se torna oração que sobe ao céu, como sinal de que você aceita caminhar não pelo acaso, mas pela mão do Pai que tem um plano perfeito para você. Muitas pessoas pensam que o plano de Deus só se realiza quando tudo dá certo, quando não existem falhas, quando a vida segue sem dores. Mas a verdade é justamente o contrário. Deus escreve a nossa história também através das quedas, dos fracassos e das lágrimas. Nada se perde nas mãos dele. Cada dor é transformada em semente de algo maior. Cada cruz se torna caminho de ressurreição. Olhe para a vida dos santos. Nenhum deles teve uma trajetória reta, sem sofrimentos. Santa Mônica chorou por anos pela conversão de seu filho Agostinho. Chorou tanto que suas lágrimas se tornaram o chão no qual a graça germinou. E aquele jovem perdido se tornou o grande Santo Agostinho, doutor da Igreja. O que parecia desespero era, na verdade, parte do plano. E o que dizer de Pedro, o apóstolo? Negou Jesus 3 vezes, fracassou justamente na hora em que o mestre mais precisava. Se fosse apenas pela lógica humana, Pedro deveria ter sido descartado. Mas Deus o escolheu como pedra fundamental da igreja. Seu fracasso não foi o fim, foi o ponto de partida para uma missão ainda maior. Isso nos ensina que Deus não escolhe os perfeitos, mas transforma os imperfeitos em instrumentos de graça. Papa Leão XIV recordou em uma de suas homilias que as lágrimas que oferecemos a Deus não caem em vão, mas regam os campos onde Ele fará florescer novas esperanças. Pense nisso. Nada do que você sofreu foi desperdiçado. Aquela dor escondida, aquele luto silencioso, aquela perda que ainda pesa no coração, tudo isso Deus recolheu e no tempo certo usará para gerar vida nova. O grande perigo é acreditar que fracasso significa abandono de Deus. Quantos pensam: errei demais, pequei demais, já não tenho mais chance. Mas a verdade é que justamente quando estamos quebrados, é que o Senhor encontra espaço para agir. Ele transforma os cacos em algo novo.
O Papa nos lembrou que o plano de Deus não é destruído pelos nossos pecados, mas muitas vezes passa por eles para nos levantar ainda mais fortes. Isso não significa que devamos buscar o erro, mas que quando ele acontece, não precisamos nos desesperar. Se houver arrependimento sincero, se houver entrega, Deus transforma até aquilo que parecia ruína em fundamento de graça. Quantas famílias destruídas se reconstruíram depois de muita dor, tornando-se ainda mais unidas e fortes? Quantos corações feridos pela culpa descobriram na confissão não apenas o perdão, mas uma missão de ajudar outros a recomeçar? O sofrimento que hoje parece sem sentido pode ser exatamente o terreno onde Deus está preparando um futuro que você ainda não vê. Lembre-se de Cristo no Calvário. Seus discípulos achavam que tudo tinha acabado. Mas era justamente ali, no fracasso aparente da cruz, que Deus estava realizando a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Talvez você esteja na sua cruz agora. Talvez se sinta derrotado, sozinho, sem forças. Mas eu te digo com toda a fé, Deus não desperdiça nenhuma lágrima sua. Ele está escrevendo o plano perfeito até nas páginas mais escuras. Não desanime. O que hoje parece fim, amanhã pode ser o início de uma nova vida. Por isso, eu te convido a escrever nos comentários: transforma minha dor em bênção, Senhor. Essa será a sua entrega hoje. Sua declaração de fé de que nada é em vão, de que até a dor pode se tornar vida nova quando entregue nas mãos de Deus. Quantas vezes você já viveu algo que parecia simples, pequeno, quase insignificante, mas que depois percebeu que mudou tudo? Um encontro inesperado, uma palavra escutada no momento certo, um atraso que evitou um acidente, uma porta fechada que abriu caminho para algo muito melhor. Pois é assim que Deus age. Naquilo que o mundo chama de coincidência, nós chamamos de providência. Papa Leão XIV tem insistido muito nessa verdade. O cristão atento sabe que nada é acaso, mas tudo é cuidado de Deus. É impressionante como as pessoas, quando começam a viver na fé, passam a perceber que o Senhor se manifesta nos detalhes. O problema é que na correria da vida, muitas vezes deixamos de enxergar esses sinais e os tratamos como se fossem meros acasos. Pense, por exemplo, em quando alguém cruza seu caminho e com uma palavra simples traz a resposta que você estava pedindo em oração há semanas. Ou quando você abre a Bíblia justamente naquela passagem que fala ao seu coração. Ou ainda quando uma porta se fecha e, depois de algum tempo, você percebe que foi livramento de algo que teria te machucado. Tudo isso são sinais discretos da mão de Deus guiando você. Mas atenção, Deus não se manifesta apenas nas grandes viradas da vida. Ele está no cotidiano, no simples, no escondido. Maria viveu assim, guardando cada detalhe no coração, contemplando os gestos discretos de Deus. O Papa Leão XIV lembra que a fé não é apenas acreditar em milagres extraordinários, mas enxergar a graça de Deus nos milagres silenciosos de cada dia. É por isso que precisamos cultivar um olhar de fé. Quem olha apenas com os olhos da carne só vê coincidências, mas quem olha com os olhos da fé percebe providências. Não é mágica, não é superstição, é confiança de que o Deus que cuida do universo também se importa com o detalhe do seu dia. Quantas vezes você se levantou desanimado, mas encontrou uma pessoa que te fez sorrir? Quantas vezes o dinheiro parecia não dar, mas no fim nunca faltou o pão na mesa? Quantas vezes você pensou que não tinha mais forças, mas encontrou energia que nem sabia que tinha? Nada disso é acaso. São sinais de um pai que não abandona seus filhos. E veja, quando começamos a reconhecer esses pequenos sinais, nosso coração se enche de gratidão e confiança. A vida já não parece um caos sem sentido, mas um caminho acompanhado. A fé cresce porque passamos a perceber que em cada passo Deus está presente. Talvez você esteja vivendo algo que não entende agora.
Talvez as peças do quebra-cabeça ainda pareçam soltas, mas lembre-se, Deus já vê a imagem inteira e aos poucos Ele vai mostrando a você que nada está fora do seu controle. Até aquilo que hoje parece confuso, amanhã será testemunho de providência. Por isso, faça agora um gesto concreto. Escreva nos comentários a frase: "Nada é coincidência, tudo é providência de Deus". Essa frase será sua declaração de fé. Cada vez que você repetir isso, seu coração aprenderá a olhar a vida não com medo, mas com esperança. Um dos maiores sofrimentos do nosso tempo é a ansiedade. Quantas pessoas vivem com o coração acelerado, com a mente cheia de medos, sempre imaginando o pior que pode acontecer amanhã? Quantos perdem o sono porque não sabem como vão pagar as contas, como vão resolver os problemas da família, como vão lidar com o futuro? E no fundo, a raiz dessa ansiedade é a dificuldade de confiar que Deus tem um plano e que Ele nunca perde o controle. Papa Leão XIV disse em uma de suas mensagens: "A ansiedade é como uma sombra que cresce quando esquecemos que o sol da providência continua brilhando." Que verdade profunda! Nós nos deixamos dominar pela preocupação porque olhamos apenas para as nuvens e esquecemos que atrás delas o sol nunca deixou de existir. Assim também é com Deus. Mesmo quando não vemos, Ele continua cuidando. A ansiedade nos faz viver como se tudo dependesse só de nós. Carregamos o peso de resolver tudo, controlar tudo, prever tudo. Mas a vida nos mostra a cada instante que não temos esse poder. Quantos planos já foram desfeitos por algo que não esperávamos? Quantas certezas se desfizeram em um dia? Por isso, confiar em Deus é libertador. É reconhecer que não precisamos ter tudo nas mãos, porque nossas mãos estão nas mãos dele. Lembre-se das palavras de Jesus: "Não andeis preocupados com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Vosso Pai Celeste sabe do que necessitais." Mateus 6, 25, 32. Essa passagem não significa que devemos ser irresponsáveis, mas que devemos viver com a certeza de que o Pai conhece nossas necessidades e jamais nos abandona. Quando você começa a confiar no plano de Deus, a ansiedade perde força. Você ainda terá preocupações, é claro, mas elas não dominarão seu coração. Você passa a viver um dia de cada vez, sabendo que o amanhã está nas mãos de um Pai amoroso. E essa paz não vem de ignorar os problemas, mas de entregá-los nas mãos certas. Talvez hoje você esteja inquieto, pensando em coisas que ainda nem aconteceram, se torturando com "e se? E se eu perder o emprego? E se meu filho não melhorar? E se a doença piorar? E se eu não der conta?" Mas saiba, cada vez que você se perde no "e se", esquece do Deus está. Ele está agora, cuidando de você, preparando o que você ainda não vê. Quantas vezes, depois de muito sofrer por antecipação, você percebeu que no fim as coisas se resolveram de forma inesperada? Quantas vezes se surpreendeu ao ver que aquilo que tanto temia não aconteceu ou foi resolvido de um jeito melhor do que você imaginava? Isso é a prova de que viver ansioso não muda nada, mas confiar muda tudo. Por isso, eu te convido a respirar fundo neste momento e dizer: "Jesus, eu confio em vós. Maria, ensina-me a esperar." Essa oração simples pode se tornar sua arma contra a ansiedade. Cada vez que a inquietação vier, repita com fé. E verá que, pouco a pouco, a paz que o mundo não pode dar começa a ocupar o lugar da preocupação. E como gesto de fé e entrega, escreva nos comentários: "Minha ansiedade está nas mãos de Deus." Essa frase será seu testemunho de confiança, seu ato de libertação. Porque quando você entrega a Deus até o que não entende, descobre que Ele já está à frente, preparando o melhor caminho. Se existe algo que nos incomoda profundamente, é a sensação de atraso. Quantas vezes você já pensou: "Se eu tivesse conseguido esse emprego antes,
minha vida seria diferente. Se meu casamento tivesse dado certo, eu estaria em outro lugar. Se aquela porta não tivesse se fechado, eu não teria perdido tanto tempo. Parece que tudo saiu do controle, que a vida perdeu o ritmo. Mas diante de Deus, não existe atraso, existe tempo certo. Papa Leão XIV disse com clareza em uma de suas homilias: o tempo de Deus nunca se atrasa nem se adianta. Ele é perfeito porque é medido pelo amor eterno. Nós olhamos para o calendário, para os ponteiros do relógio e sofremos porque queremos respostas imediatas. Mas o Senhor olha para a eternidade. Ele sabe o momento exato de abrir uma porta, de enviar uma graça, de revelar um propósito. Veja a vida de Abraão. Deus prometeu um filho, mas o cumprimento demorou tanto que parecia impossível. Abraão e Sara já estavam em idade avançada quando nasceu Isaque. Pela lógica humana, era tarde demais. Mas para Deus foi o tempo certo, porque ele não seguia pela pressa do homem, mas pelo seu plano perfeito. Quantas vezes aquilo que parecia atraso foi, na verdade, preparação. Pense em quantos relacionamentos frustrados você teve antes de encontrar a pessoa certa. Pense nas portas que se fecharam para que outras muito melhores se abrissem. Pense nos nãos que você recebeu e que hoje agradece, porque te pouparam de dores maiores. Nada disso foi perda de tempo. Tudo fazia parte de um processo. É duro admitir, mas muitas vezes somos como crianças impacientes. Queremos tudo agora. Mas Deus, como Pai, sabe que se nos der algo antes da hora, podemos não estar prontos para receber. Quantas vezes pedimos bênçãos que, se viessem cedo demais, nos destruiriam? Quantas vezes sonhamos com caminhos que, se trilhados, nos afastariam dele? É por isso que o Senhor, em seu amor, espera o momento certo. Papa Leão XIV recordou: a espera é o terreno onde a fé floresce. O atraso aparente é muitas vezes o modo de Deus nos fortalecer para a graça que virá. Que palavra profunda! É no tempo de espera que crescemos, amadurecemos, aprendemos a confiar. O atraso, que tanto nos angustia, é o ginásio onde Deus treina nossa paciência e nossa fé. Talvez você olhe hoje para a sua vida e veja apenas atrasos e frustrações. Mas creia, o tempo de Deus não falha. Ele sabe por que ainda não respondeu. Ele sabe por que ainda não abriu essa porta. Ele sabe por que permitiu que certos caminhos se fechassem. O que agora parece demora será, um dia, motivo de gratidão. Lembre-se, quando Jesus soube da morte de Lázaro, demorou 4 dias para ir até a família. Para Marta e Maria, ele havia se atrasado. Mas, na verdade, o tempo de Jesus era perfeito, porque não queria apenas curar, mas ressuscitar. Aquilo que parecia demora foi, na verdade, a preparação para um milagre ainda maior. Assim também acontece com você. O que parece atraso pode ser preparação para algo que você não imagina. O que parece perda de tempo pode ser exatamente o que vai te fortalecer para receber uma graça maior. Por isso, respire fundo e confie. Escreva nos comentários: Senhor, o teu tempo é perfeito. Essa frase será sua entrega, seu ato de fé diante das frustrações. Porque quando aprendemos a confiar no tempo de Deus, descobrimos que nada foi desperdiçado e que ele sempre chega na hora certa. Existe uma tentação comum quando falamos do plano de Deus, pensar que ele se limita apenas à nossa vida pessoal, nossos sonhos, nossas conquistas, nossas dores e vitórias. Mas o plano de Deus é sempre maior, porque ele nunca age em nós sem também agir através de nós. O que Deus faz na sua vida não termina em você, torna-se missão, torna-se testemunho, torna-se semente que germina no coração de outros. Papa Leão XIV disse algo profundo sobre isso. A providência de Deus não molda apenas destinos individuais, mas tece uma grande trama de amor que une todas as histórias. Isso significa que sua vida está entrelaçada com a de muitas outras pessoas. Seu sim, sua perseverança, sua fé podem ser justamente o fio que Deus usará para sustentar alguém que você nem conhece. Veja a história de Nossa Senhora.
Quando Maria disse sim ao anjo, não era apenas a vida dela que estava em jogo, era a salvação de toda a humanidade. Seu sim silencioso em Nazaré ecoou até nós, mudando para sempre o destino do mundo. Assim também acontece conosco em menor escala. Uma atitude de fé que você toma pode salvar uma vida. Uma palavra de esperança que você diz pode reacender a fé em alguém. Um gesto de caridade pode transformar uma família inteira. Quantas vezes você foi consolado por alguém que, sem saber, estava sendo instrumento de Deus? Uma mensagem enviada no momento certo, um abraço inesperado, uma oração oferecida em silêncio. Essas pessoas estavam vivendo o plano de Deus não apenas para si, mas para você também. E agora, você é chamado a ser isso para outros. É por isso que não podemos pensar que os sofrimentos que vivemos são inúteis. Muitas vezes, eles nos capacitam a consolar quem sofre. Quem passou pela doença entende melhor a dor do enfermo. Quem venceu um vício consegue ajudar quem ainda luta. Quem chorou uma perda sabe acolher o luto do próximo. O plano de Deus transforma até nossas feridas em instrumentos de cura para os outros. Papa Leão XIV recordou recentemente: a dor que você oferece a Deus deixa de ser peso e se torna ponte. Ponte entre o céu e a terra. Ponte entre você e seu irmão. Veja que lindo. Nada se perde, nem mesmo as lágrimas. Cada oferta feita com amor se transforma em bênção que alcança outros corações. Talvez você não veja agora a dimensão daquilo que Deus está realizando em você. Talvez pense que sua vida não faz diferença. Mas eu te digo, sua vida é parte de uma obra muito maior. Cada oração sua fortalece a igreja. Cada pequeno gesto de fé se une às correntes invisíveis que sustentam o mundo. Cada vez que você se levanta após uma queda, mostra a alguém que também é possível recomeçar. Por isso, não se feche no seu sofrimento, não se limite ao seu próprio horizonte. Pergunte-se: o que Deus quer fazer através de mim? Quem Ele está me chamando a alcançar? Quem precisa ouvir meu testemunho? O plano de Deus não é só para você, é também para os outros através de você. E hoje eu te convido a assumir essa missão. Escreva nos comentários: Senhor, faz de mim instrumento do teu plano. Essa oração simples é um ato de entrega, é dizer: usa-me, Senhor. Transforma minha vida em bênção para os que precisam. Porque quando você se dispõe a ser canal de Deus, descobre que sua própria vida ganha um novo sentido. Quando olhamos para o mundo, é inevitável sentir um peso no coração. Guerras que parecem não ter fim, corrupção que destrói nações, violência que invade as ruas, famílias inteiras que se tornam refugiadas, crianças que choram de fome. Nessas horas, é comum surgir a pergunta: se Deus tem um plano perfeito, por que tanta dor acontece no mundo? Essa pergunta é antiga e já fez muitos perderem a fé. Mas a resposta está na própria lógica do amor divino. Deus não nos criou como marionetes. Ele nos deu liberdade e, infelizmente, a liberdade humana muitas vezes é usada para o mal. É isso que gera guerras, injustiças, desigualdades. Mas aqui está o consolo. Mesmo no caos do pecado humano, Deus continua agindo. Nada foge das mãos dele, e até as tragédias podem se tornar caminho de salvação. Papa Leão XIV, diante de tantos conflitos atuais, recordou que o mal nunca tem a última palavra, porque Deus escreve a história com linhas que até a violência e o ódio não conseguem apagar. Isso significa que, mesmo em meio às maiores catástrofes, o Senhor está conduzindo tudo para um bem maior, ainda que não consigamos enxergar agora. Pensemos na cruz de Cristo. Em maior injustiça da história, condenar o Filho de Deus inocente à morte parecia uma derrota total. Mas justamente ali, no fracasso aparente, estava acontecendo a vitória da salvação. Assim também é com o mundo de hoje. O que parece sem sentido, Deus está usando para preparar algo que não compreendemos ainda. Isso não significa cruzar os braços e esperar. Pelo contrário, confiar no plano de Deus nos chama a sermos instrumentos de paz em um mundo ferido. Quando rezamos pela paz,
Quando fazemos o bem no pequeno, quando não alimentamos o ódio, já estamos colaborando com o plano maior de Deus. O Papa Leão XIV insiste: um dia de jejum e oração pode mudar mais a história do que anos de violência. E, de fato, a história da Igreja mostra isso. Quantas vezes comunidades em oração conseguiram evitar guerras, acalmar tempestades, restaurar a esperança? Talvez você não possa mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o mundo ao seu redor. Pode começar em sua casa, em sua família, no seu trabalho. Cada gesto de amor, cada ato de justiça, cada oração sincera é uma peça do grande mosaico da providência divina. Deus não pede que você entenda tudo, mas que confie. Não pede que resolva todos os problemas, mas que seja fiel no pouco. Não pede que mude o planeta sozinho, mas que viva como discípulo fiel onde você está. Assim, sua vida se une ao plano maior e invisível de Deus, que está transformando até as dores da humanidade em sementes de redenção. Talvez hoje você esteja angustiado com as notícias, com o futuro dos seus filhos, com o rumo da sociedade. Mas ouça esta verdade: Deus não abandonou o mundo. Ele está aqui, conduzindo a história, mesmo quando parece silencioso. E no fim, o amor sempre vence. Faça um gesto de fé agora. Escreva nos comentários: o mal não vence, o plano de Deus é maior. Essa frase será sua declaração de esperança. Porque cada vez que você proclama isso, mesmo em meio ao caos, você reafirma que a última palavra nunca será do ódio, mas do amor. Muitos de nós passamos a vida inteira esperando um grande milagre, um sinal extraordinário, algo que mude tudo de uma vez. Vivemos olhando para o futuro. Quando eu conseguir aquele emprego, quando minha saúde melhorar, quando meus filhos se converterem, quando meus problemas acabarem, aí sim vou acreditar que Deus tem um plano. Mas a verdade é que o plano de Deus já está acontecendo agora. Ele não começa apenas quando tudo se resolve. Ele se realiza também no hoje, no meio daquilo que você está vivendo. Papa Leão XIV disse em uma de suas catequeses: o presente não é um intervalo vazio, mas o lugar onde a graça se manifesta. Isso significa que não precisamos esperar as circunstâncias mudarem para ver o agir de Deus. Ele já está aqui, no cotidiano, nas pequenas vitórias, nos gestos simples que às vezes ignoramos. Pense em quantas coisas já aconteceram hoje que revelam esse cuidado. O ar que você respira, a comida que chegou à sua mesa, as pessoas que te amam, a força que você encontrou para se levantar apesar do cansaço, tudo isso são sinais da providência divina. Talvez não sejam espetaculares, mas são reais. E é aprendendo a enxergá-los que você descobre que Deus nunca deixou de estar ao seu lado. O perigo é viver sempre na espera de algo grandioso e perder a graça escondida no pequeno. Quantos não percebem que a vida é feita de detalhes e que é justamente nesses detalhes que o plano de Deus se cumpre? Um telefonema inesperado que traz consolo, um amigo que aparece no momento certo, uma oração feita em silêncio que sustenta um dia difícil. O plano perfeito de Deus não é só feito de grandes acontecimentos, mas de milhares de pequenos milagres diários. Papa Leão XIV nos convida a cultivar um coração agradecido. Ele lembra que a gratidão é o caminho mais curto para reconhecer a providência de Deus. Quem agradece, mesmo em meio às dificuldades, abre os olhos para perceber que nada é acaso. Quem vive reclamando, por outro lado, se torna cego e nunca vê a mão de Deus agindo. Por isso, o convite hoje é simples. Pare de esperar o amanhã para acreditar. Reconheça o hoje como parte do plano. A dor que você sente, a alegria que você experimenta, a luta que você enfrenta, tudo está sendo usado por Deus para moldar você, para fortalecer sua fé, para preparar algo maior. Nada é desperdício. Nada é coincidência. E aqui está um exercício concreto que pode mudar a sua vida. Antes de dormir todos os dias, agradeça por 3 sinais de Deus que você viu no seu dia. Talvez sejam pequenos, talvez discretos,
mas são reais. Esse hábito vai treinar seu coração a perceber que você já está vivendo dentro do plano perfeito de Deus. Hoje, escreva nos comentários: "Obrigado, Senhor, porque meu presente faz parte do teu plano." Essa frase será seu ato de gratidão e confiança. Porque quem reconhece a graça no agora, caminha com muito mais paz rumo ao amanhã. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de tudo o que refletimos, quero que esta mensagem ecoe forte no seu coração. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Nada é por acaso, nada é desperdício, nada é coincidência. Cada lágrima, cada espera, cada vitória, cada perda, cada encontro e até mesmo cada desencontro, tudo está inscrito no coração de um Pai que te ama mais do que você pode imaginar. O Papa Leão XIV nos recorda que viver na fé não significa ter todas as respostas, mas confiar no autor da história. Você não precisa entender agora o que está acontecendo. Basta saber que o Deus que criou o universo é o mesmo que sustenta cada passo seu. E se ele sustenta os céus e a terra, como não sustentaria também a sua vida? Talvez você esteja cansado, talvez esteja cheio de perguntas, talvez esteja ferido por coisas que não consegue compreender. Mas hoje é dia de soltar o peso e entregar-se. Hoje é dia de dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Não vejo o todo, mas sei que o teu plano é perfeito. Porque a fé não é enxergar o caminho inteiro, é confiar na mão que nos guia. E lembre-se, quando você entrega sua vida ao plano de Deus, até os sofrimentos ganham sentido. Eles não desaparecem, mas deixam de ser peso sem rumo e se tornam cruzes que levam à ressurreição. Sua história não é feita de derrotas, mas de capítulos de graça que Deus está escrevendo dia após dia. Por isso, agora, eu te convido a fazer um ato de entrega profunda. Feche os olhos do coração e diga: Senhor, eu coloco toda a minha vida em tuas mãos. Reina nos meus sonhos e nos meus medos, nas minhas vitórias e nos meus fracassos, no meu presente e no meu futuro. Eu confio, nada é coincidência, tudo está no teu plano perfeito. E para confirmar essa entrega, escreva nos comentários a frase: "Minha vida está no plano perfeito de Deus." Esse será o selo da sua confiança, a marca de que você não caminha mais sozinho, mas guiado pelo amor eterno do Pai. Não esqueça também de se inscrever neste canal e ativar as notificações. Pense nisso como quem abre uma janela todos os dias para deixar a luz entrar. Cada inscrição é como uma vela acesa diante de Deus. Cada vídeo é mais uma chama que mantém sua fé viva. Quem se inscreve garante que continuará recebendo mensagens de esperança. Quem não se inscreve corre o risco de se afastar das graças que o céu prepara para os que perseveram. E compartilhe este vídeo com ao menos 2 pessoas. Talvez você conheça alguém que hoje pensa que a vida perdeu o sentido, alguém que acredita que tudo é acaso, que está prestes a desistir. Seja canal de Deus para essa pessoa. Leve a ela esta mensagem e ajude-a a descobrir que existe, sim, um plano perfeito. Guarde no coração esta certeza: o mal não vence, a dor não tem a última palavra, o acaso não governa. Sua vida está nas mãos de Deus, e nelas tudo é providência. Amém.